Vem comigo aqui, por gentileza, Caldeira, porque eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa Passando a Limpo a presença do amigo secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. Secretário, é assim, né? Assim é melhor, né? Assim é melhor. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Essa câmera aqui está à sua disposição para você se dirigir e falar com o público. Secretário, eu confesso que, particularmente, eu estou um pouco preocupado com o que eu estou vendo acontecer nessas últimas semanas aqui no estado de Mato Grosso. Eu vou trazer uns dados aqui para você que está nos acompanhando, atualizados, conforme o boletim epidemiológico expedido pela Secretaria de Estado de Saúde nesta tarde de terça-feira. Mato Grosso registrou, até o presente momento, 634.650 casos confirmados da Covid-19, secretário, desde o início da pandemia, que começou a ser contabilizada ali por volta do dia 15 de março do ano de 2020. Nós temos nesse momento um número muito interessante, graças a Deus, de pessoas que venceram a Covid-19, que nós tratamos como recuperados. 588.869 pessoas que venceram a Covid-19. Mas agora começa a ficar preocupante, porque nós tivemos nas últimas 24 horas, secretário Gilberto, 22 mortes, 22 óbitos. Nós temos o registro de que nas últimas 24 horas, 5.327 pessoas foram contaminadas pela Covid-19. Isso é o que tem contabilizado. 14.326 óbitos até agora no estado de Mato Grosso. E aí vem aquilo que, para mim, é muito preocupante, secretário. 30.368 pessoas, nesse momento, sendo acompanhadas pela SES em isolamento domiciliar. Nós tivemos um aumento no último mês de 760%, mais de 760% de casos. Nós temos nesse instante 208 pessoas em leitos de UTIs, o que representa 81,57%. E por fim, nós temos 202 pessoas em enfermarias adulto em todo o estado, que representa 42% das taxas de ocupação. Fiz questão de contextualizar isso aqui, secretário, para me dirigir ao senhor e fazer uma pergunta que talvez todos nós gostaríamos de fazer ao senhor. O que aconteceu do dia 28 de dezembro para cá? Porque até lá os números estavam totalmente controlados, o índice de leitos de UTIs aqui no estado de Mato Grosso estava na casa de 19%, e o leitos de enfermagem na casa de 8%. E, de repente, uma explosão de Covid no estado de Mato Grosso. Secretário, nós gostaríamos de ouvi-lo a respeito disso. Sem dúvida, Aguinaldo. Vamos passar limpo esses números. Vamos passar limpo hoje, isso aí. Não é novidade, desde o final do ano, nós já anunciávamos a preocupação que tinha com os eventos que sucedem o final do ano, né? Festas natalinas, festas de Réveillon, pessoas que entram em férias e aí começa a circulação no país e já era conhecida a chegada de uma nova variante, que tem uma capacidade de transmissão 10 vezes maior do que as que tiveram até agora, e isso cresce geometricamente, já era se esperar isso. A população praticamente se comportando como se a pandemia já tivesse acabado. Aqueles que tomaram 2 doses acharam que 2 doses já era assunto consumado, não correriam o risco sequer de ser contaminados. E isso tudo concorre para que esse número, que não é no estado de Mato Grosso, esse é no país como um todo, né? O número de casos é recorde de pico na maior fase do ano passado. Inclusive com o número de óbitos no momento. Então, isso é uma característica nacional, não é um fato específico no Mato Grosso. Já era de se esperar, porque lá na Europa isso aconteceu também, né? Essa é uma infecção que ela tem uma curva ascendente quase vertical e que espera-se que a partir do próximo dia 25 de fevereiro ela comece a regredir, né? O triste dessa história é que quando nós
tivemos um momento muito difícil, ainda no ano passado com a pandemia, não havia vacina disponível para todo mundo. O triste é que já está comprovado a eficiência que tem as vacinas para evitar que o paciente chegue no estado grave, em que pese a vacina não impede a pessoa de ser infectada, mas nós temos vacina para toda a população e não temos pessoas procurando a vacina. Então, o percentual que continua aquele percentual de 3 a 5% dos que são infectados vão se agravar. E se forem aqueles que, infelizmente, não cumpriram todo o esquema vacinal, a possibilidade de ir para um hospital, ir para uma UTI e vir a óbito é muito grande. Tanto é que, se analisarmos os óbitos ocorridos de dezembro para cá, na sua maioria absoluta, são de pacientes que não cumpriram o esquema vacinal completo. Vou entrar mais a fundo nesse assunto daqui a pouco com o senhor, mas não lhe querendo colocar numa saia justa, mas eu penso que se faz necessário esse esclarecimento, nem tampouco também querendo colocar em rota de colisão duas importantes secretarias do Estado. O senhor sempre foi, e isso ficou muito claro, pelo menos para mim, todas as vezes que nós conversamos, e das matérias que nós publicamos aqui, que o senhor sempre foi um defensor da vida e por muitas e muitas vezes o senhor foi na contramão de muita gente, de muitos grupos de interesses, dizendo, olha, temos que parar, olha, temos que tomar cuidado. E isso gerou, obviamente, um mal-estar muito grande para o senhor em alguns momentos. Por último, agora em dezembro, o senhor acabou de dizer aqui, alertava para a questão das festas de final de ano, com enfoque nos bailes de Réveillon e já adiantava dos problemas que poderia vir a acontecer com os bailes carnavalescos. Alguns municípios do estado de Mato Grosso, prefeituras que tinham organizado festas de Réveillon com recursos próprios do município, estes prefeitos, eles simplesmente cancelaram os eventos e não tiveram esses bailes de Réveillons na cidade. Por outro lado, os municípios que tinham recursos públicos do governo do estado de Mato Grosso, e eu cito aqui um exemplo, Chapada dos Guimarães não cancelou os eventos, por conta exatamente desses recursos que foram destinados da Secretaria de Cultura aqui do estado de Mato Grosso. Secretário, isso de certa forma também não agiu como um agente responsável ou que deveria ser responsabilizado por esses aumentos absurdos da Covid-19 pós-bailes de Réveillon, como aconteceu, por exemplo, no município de Chapada dos Guimarães, que acabou prejudicando Cuiabá e muitos outros municípios ao redor? Sem dúvida, não há como negar que esse episódio deve ter contribuído de forma substancial para o aumento do número de casos aqui na região metropolitana. Todos conheciam o meu posicionamento. Os prefeitos têm autonomia no seu território para abaixar as normas e o prefeito Chapada assim decidiu fazê-lo. É desconfortável saber que sim, houve patrocínio de órgão público, parece que é recurso de emenda, que não está na minha governança isso, eu não tenho como controlar isso. O que eu posso assegurar é que não houve patrocínio de nenhuma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde, muito pelo contrário. Eu acabei dando suporte depois para assistir pessoas que vieram a necessitar do SAMU, por exemplo, de transporte, mas não estimulei nem a Chapada e nem município nenhum. Eu não mudei nada o meu pensamento. Acho que nós estamos num momento crucial da pandemia, existe um limite de capacidade já praticamente, eu diria que exaurido da força de trabalho no estado do Mato Grosso. Eu tenho que lembrar a população que os profissionais da saúde estão há 2 anos nesse enfrentamento, já colapsados psicologicamente. O número de profissionais que são afetados também pela Covid é grande. Então, é difícil a gente ter uma estrutura para atender e para tentar salvar a vida daqueles que não estão valorizando a vida, né? Isso é muito triste, mas eu não comungo com essa decisão da realização de eventos, mas o Supremo assim decidiu, que é responsabilidade dos prefeitos, tem autonomia para tomar as decisões no seu território e é lamentável que isso tenha ocorrido. Bom, secretário, eu vou usar aqui de uma frase do senhor. Aliás, eu separei 3 e quero usar uma agora. O senhor disse
que a velocidade da pandemia está a 1000 por hora, palavras do Senhor. Daqui a pouco não tem mais quem infectar. Eu achei grave quando o senhor se refere dessa maneira e me faz lhe fazer uma pergunta. O que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo hoje para impedir que esta profecia dita pelo Senhor aqui possa vir a ser cumprida? Não, como eu disse, a velocidade dessa infecção, né, quando se fala assim, não fazer tudo, não parar tudo, não trancar as pessoas, isso é quase impossível de acontecer. Se isso fosse algo fácil de acontecer, aconteceria no mundo todo, e no Brasil e em todos os estados. Não é possível que nos outros estados também ninguém consiga fazer isso. Então, é quase que impossível disso de acontecer, mas pela capacidade que tem essa variante de infectar as pessoas, inclusive eu acho que está incompleta, é porque eu falei assim, daqui a pouco não tem mais quem infectar e eu torço para que, se infectados, ela crie uma imunidade de rebanho, que é o que nós precisamos, né? Pela vacina ou pela própria doença. Nós temos visto alguns municípios adotando algumas posturas diferentes e decretos já estão surgindo. Eu não quero aqui generalizar, e até conversávamos sobre isso antes do programa. Nós precisamos reconhecer o trabalho muito bem feito de alguns municípios, de algumas secretarias de saúde aqui no estado de Mato Grosso, são 141 municípios. Mas a maioria dos municípios, e assim eu fico à vontade para falar isso, secretário, não se preparou adequadamente e foram pegos de surpresa agora com essa onda da Covid-19, não tendo no estoque alguns elementos importantes para combater e ajudar a população, dentre eles o próprio teste da Covid. Como é que o senhor está acompanhando esse dia a dia, as operações, o cronograma de ação desses municípios através das secretarias municipais? Olha, primeiro eu não posso assegurar que a maioria dos municípios não se prepararam para continuar nesse enfrentamento da pandemia. Não era novidade que tinha nova variante surgindo, assim como não será se surgir outras variantes, né? Pandemia não acabou e eu tenho que elogiar, porque a grande maioria dos municípios estão preparados, se prepararam. Tem teste, tem medicamento para atender a população e já sabiam da convergência que iria existir nesse momento de influenza e Covid. Agora, alguns municípios especificamente não se prepararam, não foi agora, não se prepararam nem do início da pandemia. O senhor poderia citar alguns desses municípios? Cuiabá está incluído nesse pacote? Sem dúvida nenhuma, ué. Em nenhum momento Cuiabá conseguiu fazer aquilo que foi decisão protocolar, que era a missão de município, que é fazer o atendimento inicial nas unidades de saúde seria o primeiro atendimento. E o primeiro atendimento, que é a função de atenção básica em saúde, está em fazer o diagnóstico, em fazer a testagem e encaminhar, caso necessário, para a hospitalização. Nós temos 2 municípios, eu já cito, o senhor falou agora, Cuiabá, e também o município de Rondonópolis estão cobrando. O município de Cuiabá cobrou que o governo do estado pudesse, obviamente, reabrir leitos de UTIs, voltar com todo aquele esquema vacinal aqui no estado, a ponto de levar o governador Mauro Mendes dirigir uma palavra muito dura à administração municipal. Não é diferente agora a discussão lá em Rondonópolis, na região sudeste do estado que nos acompanha, que está questionando por que o governo do estado não abriu leitos de UTIs no hospital regional, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, havia um apelo veemente de todos os prefeitos, sem exceção de nenhum, que o estado de Mato Grosso voltasse com as cirurgias eletivas. Sim. E no momento que nós tivemos uma queda substancial no número de casos e hospitalização no estado de Mato Grosso, nós reduzimos os leitos de UTI nos nossos hospitais para fazer frente às cirurgias eletivas. Tem mais de 25 mil pessoas aguardando a cirurgia, algumas pessoas há 10 anos aguardando. Então, isso passou a ser uma prioridade. No caso específico de Rondonópolis, eu quero salientar que que pese é um dos maiores municípios do estado, lá nunca o município implantou nenhum leito de UTI. O que existe lá é semi-UTI, não é UTI. Nós temos hoje 10 semi-UTIs dentro do hospital municipal. E desde o início da pandemia foi pactuado, foi conversado e acordado para ser UTI e nunca foi. E nós tivemos sim que implementar leitos de UTI no hospital regional e quando reduziu a pandemia, mantemos 10 leitos de UTI no Hospital Estadual Santa Casa.
Vamos reativar leitos de UTI no hospital regional, vamos abrir 29 leitos clínicos no hospital regional, porém, isso traz de novo um sacrifício para cirurgias eletivas. E nós deixamos um número de leitos da pandemia justamente fora dos hospitais regionais para fazer frente a esse enfrentamento das cirurgias eletivas. O único hospital que nós reservamos e ainda continua exclusivamente para atendimento da Covid é o Hospital Metropolitano. E nos últimos, eu diria, 15 dias, nós já abrimos 80 novos leitos. Então, assim, o governo do estado está, sim, fazendo a sua parte. Agora, vamos dar um exemplo do município de Cuiabá, que chegou a ter 70 leitos de UTI, somando Hospital Pronto-Socorro e Hospital São Benedito. Quantos leitos dispõe hoje? É a capital. E outra, quero enfatizar, os leitos de UTI são financiados e patrocinados pelo governo do estado em 100% quando o Ministério não coloca dinheiro. Quando o Ministério coloca dinheiro, nós apenas complementamos. Então, não há omissão por parte do governo do estado, não houve falta de leito de UTI até o prezado momento. Nós estamos com taxa de ocupação de 81%. Nós temos 39 leitos de UTI cativos para a Covid no estado de Mato Grosso à disposição. Agora, não vai ter leito de UTI em 141 municípios. Ele está distribuído regionalmente e o paciente que demanda pela necessidade no leito de UTI será levado até o hospital que o leito está disponível. O estado cogitou a possibilidade de acionar os órgãos de controle por falta de leitos aqui na capital. Isso foi feito, secretário? Fizemos isso, fizemos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, porque o Ministério ainda continua patrocinando leitos de UTI que foram desativados. Isso é importante a população saber, né? Mas então, eles não estão funcionando e não estão a serviço dos pacientes da Covid-19, ainda assim os municípios continuam recebendo? Alguns municípios continuam recebendo e terão que devolver o recurso para o Ministério da Saúde. Se é um leito desativado, né? O Ministério da Saúde continua mandando recurso. Mas o que é importante frisar é que precisa reabilitar esses leitos, voltar a colocar os leitos na grade de regulação. Quem fez isso até agora? Nós fizemos abertura de 10 leitos em Primavera do Leste, agradeço ao prefeito pela parceria, ao prefeito Léo. Nós abrimos 20 leitos em Nova Mutum, também numa parceria com a prefeitura, e os demais leitos que abrimos aqui no Hospital Metropolitano. Estamos nesse momento em fase de publicação de edital para a contratação de 10 leitos no Hospital de Sinop e também no Hospital de Rondonópolis. E a situação de Lucas do Rio Verde, que nos assiste agora, que é um dos municípios que na semana passada viveu um verdadeiro drama lá por conta da Covid-19. Olha, lá tinha leito de UTI, também foi desativado. Eu estive lá essa semana, conversei com o prefeito. Então, o que nós decidimos? Que à luz da taxa porque a maioria dos municípios, Agnello, é bom informar isso, e a população, não querem a paralisação das cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas, ela tem trazido muita dor, pessoas perdendo a vida, porque aquilo que era eletivo passou a ser de urgência. Sem dúvida. Então, o que nós estamos fazendo? Nós já estamos fazendo um manejo, que é administrando o número de leitos disponíveis de acordo com a demanda. Né? Essa semana eu devo abrir mais 30 leitos de UTI no Hospital Metropolitano e temos capacidade de abrir mais lá. O que normalmente a população reclama é que ela quer um leito de UTI cativo ao lado do município que ela mora. Eu até entendo que seria mais confortável para a família. Mas nós temos toda uma saúde para fazer funcionar, que não é especificamente só a Covid. O que não pode é faltar leito. E isso o governo do estado está trabalhando para que não falte. Nós estamos monitorando a taxa de ocupação e seja onde o paciente estiver, se for caso de ser transportado em UTI aérea, nós fazemos isso. Mas nós também não queremos comprometer um programa tão importante que foi lançado, o governo do estado colocando mais de 100 milhões nesse programa para zerar essa fila e acabar com o sofrimento da população que aguarda por uma cirurgia eletiva. Secretário Gilberto Figueiredo, nós temos visto que alguns municípios, por conta do avanço da Covid-19, começaram a emitir decretos municipais. Eu tenho 2 exemplos aqui muito claros, recentes. O primeiro foi lá no município de Tesouro, onde o nosso querido amigo
prefeito Isaac Castelo Branco, né, administra o município. E também, agora, ontem, isso está bem fresco, o prefeito José Carlos do Pátio também emitiu um novo decreto com toque de recolher a partir das 23 horas e 59 minutos e botou freio exatamente nos eventos ali da cidade. O senhor acredita que nesse momento, que a população praticamente já foi toda vacinada, pessoas que já receberam a primeira, a segunda, alguns a terceira dose, há necessidade desses decretos nesse momento? Porque o que nós estamos discutindo aqui é que vai ser inevitável que a grande maioria da população, infelizmente, por se tratar de uma virose, venha a ser cometida da Covid. Né? Pelo menos é o que a ciência médica hoje se discute a nível de mundo, não só a nível de Mato Grosso, Brasil. Qual é a sua avaliação com relação a esses decretos? Por que eu lhe pergunto? Porque isso influencia diretamente na empregabilidade nesse momento. E nós temos hoje já pessoas que infelizmente foram demitidas de imediato pós o anúncio do decreto. Como que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso acompanha e qual seria a sua orientação nesse momento para os comitês de crise dos municípios? Olha, é um momento que tem que ter prudência. À luz dos dados epidemiológicos de cada município é que tem que se dosar as medidas, né? Não pode nem exagerar e também não pode flexibilizar ao ponto de não ter medida nenhuma. Porque o grande problema da contaminação é a aglomeração de pessoas. Quanto mais aglomeração, mais a capacidade de infectar o maior número de pessoas acima da capacidade hospitalar. Se nós não tivéssemos limitação disso, aí eu acho que era outro, mas temos. Então, assim, eu respeito cada gestor, cada prefeito que foi eleito. A legislação permite que eles tomem as decisões à luz daquilo que é as evidências no seu município. Mas eu recomendo prudência. Isso vai resolver esses decretos, secretário? Em parte, sim. Quando você coíbe de certos eventos com milhares de pessoas... Não seria o caso, por exemplo, de reativar de uma forma mais forte, intensa, a questão da fiscalização? Também. É um conjunto, né, Guinero? São várias condicionantes pró e contra a adoção de determinadas medidas. Não dá para simplesmente cravar uma delas. É um conjunto. Não adianta você adotar lei, medidas e decretos e não ter fiscalização nenhuma. A população já está, como eu disse, estressada, cansada dessas porque o que nós regras. estamos vendo hoje, que é a grande responsabilidade hoje da fiscalização em bares, restaurantes, casas noturnas, boates e outras coisas mais, durante esses decretos, acaba que cai na conta da polícia militar. Exatamente. Né? Ao invés da polícia militar estar na rua, fazendo policiamento, trabalho de segurança da população, está batendo de porta em porta de estabelecimento comercial de madrugada, pedindo, obviamente, para fechar a porta. Quer dizer, esse, ao meu ver, não deveria ser somente o papel da polícia militar, mas, sobretudo, dos gabinetes de segurança pública dos municípios, da Defesa Civil, da Secretaria de Trânsito. Enfim, secretário, esses assuntos não estão sendo discutidos, debatidos? São discutidos, mas quem decidiu a autonomia para tomada de decisões é a Corte Máxima do país, que decidiu que quem tem autonomia para tomar decisões dessa natureza no seu território é o prefeito. Nós não vamos baixar uma norma transversal no estado de Mato Grosso, porque não vai ter a devida legitimidade. Isso não deixaria a Secretaria de Saúde do estado de Mato Grosso assim muito solto com relação a essas medidas, secretário? Aquilo que é atribuição do governo do estado, que é conseguir disponibilizar aos municípios a testagem da população. Só quero aqui enfatizar, quando falo está faltando testes, é porque se acostumou na fobia de fazer teste rápido todo dia na mesma pessoa. Quando nós iniciamos essa pandemia, o LACEN tinha capacidade de testagem pelo teste ouro, que é o RT-PCR, de 40 testes dias, Aguilera. Hoje a nossa capacidade, por todo o investimento que fizemos em equipamento, em tecnologia, é de 10 mil testes dia. Mas o que acontece? Passa-se agora só no teste rápido. Quer dizer, nós continuamos à disposição para testar a população. Então, o fato de não ter teste rápido em algum município não justifica que não possa estar fazendo a testagem.
Nós estamos disponibilizando os leitos de UTI, leitos de enfermaria. Nós não estamos apenas assistindo o governo federal comprar testes para ajudar, porque a obrigação de ter é do município, do governo do estado ajudar e do Ministério da Saúde. Nós já mandamos mais testes para Cuiabá adquiridos pelo governo do estado do que o próprio Ministério da Saúde. Então, nós estamos fazendo a nossa função. Agora, eu não posso invadir a competência de prefeitos estado afora, né, arbitrando naquilo que ele tem que fazer. Ele tem responsabilidade, foi eleito, e todo mundo invoca o governo tomar uma decisão genérica, porque essas decisões são desconfortáveis mesmo. Tem gente que não quer ter o desconforto de adotar alguma medida. E quando adota, carrega na tinta ao ponto de ultrapassar o limite, porque você disse bem. Qual a consequência que se a gente fizesse um fecha tudo, para tudo? E a população desempregada, que já está sofrendo, que perdeu o emprego ao longo dessa pandemia. Graças a Deus, parece que o estado de Mato Grosso é um estado que sofreu menos, porque fechou menos. E também tem um detalhe, essas pessoas que estão indo para essas zonas de risco, né, nas aglomerações, nas boates, nas festas, ok, para eles a vida não tem tanto valor, mas eu estou preocupado com aqueles que querem viver. Sem dúvida. E para os que querem viver, aí eu preciso fazer esse apelo. Porque olha só, as pessoas que tomaram 2 doses, Aguinaldo, significa dizer que elas acreditam na vacina. Com certeza. Não é? Sabe que pode ser infectado, mas não vai chegar no caso grave. Está comprovado, mais de 90% das pessoas que estão sendo internadas indo a óbito não cumpriram o ciclo vacinal. Eu acho importante, eu quero reforçar o que o senhor acabou de falar. Hoje eu entrevistei no Passando a Limpo, na 105 FM em Rondonópolis, o doutor Ezequiel Fonseca Júnior, que é um dos renomados infectologistas lá da cidade de Rondonópolis, daquela região. Tem o doutor Juliano também e muitos outros médicos profissionais infectologistas que estão dizendo o que o senhor acabou de reforçar agora aqui, que graças a Deus as pessoas que estão hoje nos leitos de UTIs, elas não estão nas mesmas condições aos quais vimos ano passado, quando se falava em UTI, logo em seguida se falava em intubação. Não estão entubados, os sintomas são mais leves, estão na UTI exatamente recebendo uma atenção especial por alguma outra situação, mas não em estado gravíssimo. É bem verdade que nós temos alguns casos, mas a grande maioria, como o senhor disse aí, não. Isto para nós, de certa forma, nos faz entender que verdadeiramente a vacina até agora ajudou e muito, né, a reduzir a taxa de óbitos em todo o mundo, não diferente aqui no Brasil e no estado de Mato Grosso. Veja só um dado. Os primeiros vacinados foi a população mais idosa. Se recordam disso, que tem praticamente um ano. Foi feito um calendário ali com a faixa etária de cada um. Já existe um estudo que mostra que a imunidade provocada pela vacina, ela tem um prazo de validade, ela vai perdendo ao longo dos meses a sua eficácia. Por isso se criou a segunda dose, a dose de reforço. E até para os imunossuprimidos, a 4ª dose. Nós temos no estado de Mato Grosso 840 mil pessoas que já poderiam tomar a dose de reforço. Olha o que eu estou dizendo. A segunda dose? Não. A dose de reforço. Dose de reforço nós poderíamos considerar o quê? Como sendo a terceira ou a quarta? A terceira dose. Não, a terceira. A terceira dose. A terceira. Porque já existe 4ª dose para os imunossuprimidos. Certo. Né? Então, vejam bem, são pessoas que se vacinaram, tomaram 2 doses, portanto, acreditam na vacina, mas se acomodaram achando que 2 doses é o suficiente, só que ele já tem quase um ano que ele tomou a segunda dose. Quantas doses ele não precisa tomar, secretário? Essa é outra pergunta também. Mas isso aí é a ciência que vai ter que descobrir. Porque antes se falava em uma única dose, inclusive da Johnson, né? Toma uma única dose, pronto, está resolvido, você está imunizado. Mas agora nós já estamos na terceira, indo para a 4ª. Já foi recorde absoluto
o prazo para conseguir desenvolver uma vacina. Secretário, cá entre Não existe nós medicamento. Eu vou ser sincero para você. Sim. É lógico, eu preferia que uma dose resolvesse tudo. Certo. Mas se tiver 10 doses para que eu sobreviva, eu vou tomar 10 doses. Não, eu vou tomar Agora, também. por que as pessoas estão desprezando em tomar a dose de reforço? Se eu estou dizendo que quem está indo para os leitos de UTI e quem está morrendo são justamente as pessoas nessa faixa etária, é nessa faixa etária que vai dos 60 anos para cima, que tem 180 mil pessoas, basta fazer o diagnóstico de todas as pessoas que foram a óbito de dezembro para cá, depois do advento da vacina. Secretário, o senhor deve ter números aí de um público que ainda não foi vacinado aqui no estado de Mato Grosso. Quantas mil pessoas ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso? O senhor tem esses números? Aproximadamente 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. Em relação a toda a população. A população de Mato Grosso hoje 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Então, desses 3 milhões e meio de habitantes, 800 mil pessoas não tomaram a primeira dose. Quantas pessoas há no registro da SES de pessoas que tomaram uma única dose e não foram para tomar a segunda dose? Eu não estou com esse dado aqui, né? É muito número. Mas o que eu posso assegurar é que existe dose suficiente à disposição para vacinar todos os adultos. Nós já temos dose suficiente nos municípios para vacinar todas as crianças já elegíveis para vacinação. No caso da Pfizer, da Pfizer a partir dos 5 anos, no caso da Coronavac é a partir dos 6 anos, já está disponível aos municípios. Agora, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu um apagão de confiança no país em relação às vacinas. Vacina não é algo que surgiu ontem, nós temos mais de 200 anos de comprovada eficácia das vacinas. Eu quero falar com o senhor logo após o intervalo comercial, porque eu quero mergulhar nesse assunto. Nós vamos falar sobre vacinação infantil, vamos falar também sobre a decisão do STF, as palavras ditas pelo presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, nós estamos diante de um cenário pandêmico sendo controlado pelo setor político ou pelo setor econômico? Onde fica a população neste momento? Tudo isso daqui a pouco, aqui no Passando a Limpo, logo após o intervalo comercial. Continue comigo, aproveite, tome uma água, sente aí, porque o papo aqui ainda vai longe e muita coisa vai acontecer no programa Passando a Limpo, nesse momento aqui com o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. De volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho, pela companhia. São 19 horas e 49 minutos. Ô Wellington, como é que está as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp aí? Faz alguma coisa, Wellington. Você não está fazendo nada hoje. Você está aqui apreciando a entrevista do secretário Gilberto Figueiredo. Está aí bonitão. Como é que está aí a frequência aí? Muita gente reclamando. Tem alguma pergunta capciosa e difícil, dura, para poder passar aqui para o secretário? Só pergunta porreta, assim. Você tem alguma aí para o secretário Gilberto Figueiredo? Você me fala. Se tiver aquelas perguntas assim mais brandas, assim, para puxar o saco do secretário, aí não vale. Só vale pergunta difícil. Né? Só vale pergunta difícil. Como é que está aí, Wellington? Depois, se você puder me dar o meu celular aqui também comigo, deixar aqui, vou te agradecer, tá? Secretário Gilberto Figueiredo, só para relaxar, nós fizemos, obviamente, essa brincadeira para descontrair. Mas eu quero entrar agora no assunto polêmico, vacinação em público infantil. O senhor estava dizendo minutos atrás que não falta vacina aqui no estado de Mato Grosso. Chegou agora recentemente 198.250 doses, mais 198.250 doses. Quer dizer, não falta vacina. Quem quiser vacinar, tem vacina. Não precisa pegar fila, agora é tudo muito rápido, né? Todos os municípios estão recebendo praticamente no mesmo dia. A distribuição e a logística foi muito bem montada. Enfim, ótimo, maravilha, obrigado. Por último agora, a discussão é: vacina criança de 5 a 11 anos ou não vacina? O que é obrigatório, o que não é obrigatório? Para poder frequentar as salas de aula, tem que ter vacinado, tem que estar vacinado ou não? Eu sei que o senhor tem a sua opinião. A princípio,
Eu já quero lançar a pergunta lhe perguntando assim, o senhor é a favor da vacina no público infantil de 5 a 11 anos? 100% a favor. Ainda que a Pfizer traz ali uma recomendação de que ela não se responsabiliza pela vacinação às crianças com a vacina que ela mesma fabrica? Aguinaldo, se qualquer um nesse momento abrir uma caixa do medicamento, sim, seja ele qual for, certo, e ler a bula, vai sim, ter um monte de recomendação lá dizendo dos efeitos colaterais e dos riscos que tem. certo, Mas 99% da população acostumou a tomar remédio e sequer ler a bula. Eu estou falando que se tu pegar o remédio mais simples, que é aquele que a gente toma em rotina, um analgésico, tem uma série de coisas. O senhor acha que essa resposta que o senhor acaba de dar, secretário, ela por si só traz essa segurança que o pai e a mãe nesse momento precisaria ter? Porque o público infantil pouco está indo se vacinar. Tá. Né, por medo exatamente daquilo que foi divulgado nacionalmente. Qual é a evidência que existe oficial no país que uma criança tenha ido a óbito porque tomou a vacina da Covid? Não há uma registro. Única sequer. Não há registros. Agora, efeitos colaterais brandos existem de qualquer vacina. Quem é pai, quem é mãe, que já levou seus filhos para vacinar, sabe que depois vem uma febre, um desconforto. Ou seja, não é exclusividade dessa vacina, né? Eu tenho 4 filhos. Meus filhos tomaram todas as vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização. E não me recordo se alguma vez na vida eu quis saber quem fez, de onde veio. Hoje, esse fake news, esse negacionismo com a vacina é que faz transportar as pessoas para esse pensamento negativo. O mundo inteiro está errado. O mundo inteiro, a ciência do mundo inteiro está errada. As evidências claras da queda do número de óbitos depois da vacina estão aí. O que é isso? Isso é um fake news? Não, isso é realidade de dados estatísticos comprovados pelos órgãos oficiais, pela Organização Mundial de Saúde. Então, alguém tem que provar o contrário. A vacina é nociva para as crianças, porque a Sociedade Brasileira de Infectologia é a favor, de pediatria é a favor. Então, qual é? Quem que é que vai ser o poder mais importante para dizer que a vacina é nociva, se os profissionais especialistas da área garantem isso? Então, talvez não seja eu para fazer o convencimento da população, mas eu aprendi na academia que a gente tem que valorizar aquilo que a ciência mostra. Eu estou lhe perguntando isso, secretário Gilberto. Então, não posso ter outra opinião diferente. Não tenha como um aperto, mas como esclarecimento, porque o senhor hoje é a maior autoridade de saúde do estado de Mato Grosso. E nós temos um público muito grande nos assistindo, nós estamos em 130 municípios do estado. É a maior cobertura de uma emissora de televisão no estado de Mato Grosso num horário nobre como esse. Eu não sei quantas mil pessoas estão nos assistindo, eu não tenho condições, obviamente, de ter esses números. Mas o senhor é uma pessoa confiável. O senhor é um secretário hoje de saúde dos mais elogiados no Brasil. Então, uma palavra do secretário Gilberto Figueiredo, ela tem um peso importante hoje dentro do estado de Mato Grosso, na área médica, né? Principalmente nessas discussões envolvendo a pandemia, ao qual o senhor está intrinsecamente ligado 24 horas por dia. Não é apenas a minha palavra, sim, desculpe, vou discordar de você. Não, são 27 secretários, sim, são 26 estados e o Distrito Federal. Todos os secretários de Estado que compõem o CONAS, de forma unânime, são a favor e concordam com a vacina das crianças. Então, não é apenas a observação do secretário do Mato Grosso. Mas nós estamos falando aqui de Mato Grosso, secretário. Estamos falando de Mato Grosso. Por quê? Porque o senhor falou agora que há um fake news que se espalha pelo Brasil com relação à não vacinação do público infantil. Sim. Acontece que esse suposto fake news, ele é dirigido pelo próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL, que diz publicamente, em várias gravações, que ele não se responsabiliza pelas crianças do Brasil. E ele disse, lendo a bula da vacinação, da vacina, da Pfizer, dizendo assim, aqui está a prova
Essa vacina não garante absolutamente nada para as crianças, muito pelo contrário, adverte a não utilização dela. Eu não vou vacinar a minha filha. Pronto, o presidente da República fala sobre isso. Quem manda no Ministério da Saúde? É a Anvisa. Não. No Ministério da Saúde é o governo federal. É o presidente da República sim, que escolhe o ministro. Que tem hoje como... Quem compra as vacinas para ser aplicado nas crianças é o Ministério da Saúde. Nenhum estado compra uma dose de vacina. O maior provedor de vacina é o Ministério da Saúde. Quer dizer que o presidente da República é contra. E o subordinado dele, que é o ministro, é contra também. Então, por que compram a vacina se não é para aplicar na população? Segundo o próprio presidente da República, porque ele é obrigado a comprar. Certo. O culpado, então, é o resto do mundo. Ontem o Supremo Tribunal Federal, secretário Gilberto Figueiredo, até para esclarecimento da população, através do ministro Ricardo Lewandowski, por fim, botou um ponto final na discussão da obrigatoriedade da vacinação do público infantil. E por determinação do Supremo Tribunal Federal, as crianças não são obrigadas a se vacinar. Os pais não são obrigados a vacinar os seus filhos, nem mesmo para o início do retorno às aulas, prevista agora no mês de fevereiro. Como é que fica agora essa situação e essa decisão que acaba sendo imposta agora, colocada nos ombros dos pais? Como é que fica o volta às aulas? Como é que fica todo o trabalho organizado das secretarias de estados do Brasil, das secretarias municipais de saúde dos municípios brasileiros e aqui de Mato Grosso? Desconfortável implementar um programa nacional de imunização com tanta controvérsia a respeito sobre isso. O esforço, o trabalho incansável do secretário, das equipes de vacinação, tentando fazer o convencimento. Eu quero frisar de forma importante: vacinar as crianças até os 18 anos é lei no país para todas as demais vacinas. Concordo com você. Para essa vacina foi decidido que não é obrigatório. E eu respeito os pais que não quiserem vacinar seus filhos. O fato de eu ser a favor, de achar que a vacina é importante, não quer dizer que eu acho que todo mundo está obrigado a pensar que nem eu. Aqueles que não quiserem não vão se vacinar, estão amparados pela lei. E, logicamente, que no entendimento da ciência, não é do secretário Gilberto, estarão mais vulneráveis dos que estarão sendo vacinados. É ruim, é triste, porque é o seguinte: se nós não bloquearmos esse vírus através da imunização, nós vamos continuar por décadas sofrendo com isso. A Omicron, muito provavelmente, não será a última variante, porque o universo de pessoas não vacinadas ainda é muito grande. Agora, então é obrigado, vou respeitar a decisão das pessoas, mas não falta vacina para você que quer vacinar, para você que acha que é importante para o seu filho e para os adultos. Já tem vacina no Mato Grosso suficiente para vacinar todo mundo e daqui uns dias nós vamos ter que pedir para o Ministério parar de mandar dose. Isso não vai prejudicar? Não tem mais onde estocar a dose de vacina. Secretário Gilberto Figueiredo, eu não sei se o senhor já teve tempo de conversar com o secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, o Alan Porto, várias vezes, a respeito dessa situação pós essa medida do STF. Porque o volta às aulas já está bem aí, e pegando o gancho do decreto municipal de Rondonópolis, expedido ontem pelo prefeito Zé do Pátio, lá atesta que é obrigado o aluno para poder ingressar no ensino a vacinação. Criança que não for vacinada lá em Rondonópolis não vai poder participar das aulas presenciais. Isto vai causar um problema muito grande em todos os municípios. O senhor já conversou com o Alan Porto sobre isso? Sim, já conversamos inúmeras vezes com o governador. Não há predisposição do governo de Mato Grosso de cobrar um passaporte de vacina nas escolas para crianças acessarem, até porque, se não é obrigatório, não vai ser obrigatório. Não será obrigatório. Da parte do governo do Estado. Nós vamos fazer, sim, um trabalho conjunto de secretários estadual e secretários municipais de saúde e de educação para vacinar o maior contingente de crianças, porém, nós não vamos barrar as crianças de entrarem nas escolas administradas pelo governo do Estado. Mas, como eu disse, é autonomia do prefeito do município adotar as medidas e responder por elas. Nós achamos que já houve um prejuízo substancial ao processo de ensino-aprendizagem, já não é uma educação tão esmerada como gostaríamos de ter, e quanto mais tempo as crianças ficarem fora da sala de aula, maior prejuízo para o país.
Então, nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia e com as coisas acontecendo, com o comércio funcionando, a indústria funcionando, gerando emprego, porque senão as pessoas vão morrer, não é de Covid, vão morrer de fome. Bom, eu tenho por certo que nós, e aí eu penso que isso deva estar muito claro para todos nós, e não é uma opinião, é apenas uma análise diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, desde o início dessa pandemia, em agosto de 2019, quando ela começou a surgir no país asiático, que nós vamos daqui para frente lidar com essa situação envolvendo inúmeras viroses que vão, obviamente, surgir dentro desse processo, secretário. Né? A exemplo daquilo que já é vivido há anos e anos na Ásia, em especial ali na Coreia, no Japão, na China, onde até você já viu por inúmeras vezes em filmes, em reportagens, as pessoas que já adotaram o uso da máscara respiratória há muitos anos naquele país, em decorrência exatamente dessas variantes viroses que acabam perturbando a sociedade. Eu penso que nós chegamos nessa fase aqui também no Brasil. Infelizmente. Infelizmente, nós vamos ter que acostumar. Ter cultura voltada às doenças respiratórias. Por que eu estou falando isso? Porque, por favor, não vamos falar em fechamento de comércios. Não vamos falar em paralisação. Por favor, que não surja nenhum espertalhão ou oportunista de plantão aproveitando o momento político para discutir lockdown. Para querer fazer audiência pública, para poder tratar de fechamento, porque aí vai ser demais. Nós não queremos isso. Pelo contrário, o que nós precisamos, secretário, é de medidas mais claras e de responsabilidade, tanto por agentes públicos, quanto também pela população. Agora, o que deve ser levado em consideração que a segurança da saúde coletiva está acima de tudo. Com certeza. Não é a decisão individual de uma pessoa que pode colocar em risco a saúde de toda a coletividade. Então, em alguns locais, é necessário se fazer controle. Eu dei um exemplo esse dia. Se eu for fazer uma festa na minha casa, vou convidar 40 pessoas. E se eu souber que entre os meus convidados tem alguém que não se vacinou, que não tem um teste negativo, eu vou preferir que ele não vá. Ele vai colocar em risco todo mundo que está lá. Me lembrei agora, eu falei sobre isso hoje, no Passando a Limpo, lá na rádio 105 FM. Wellington, localiza para mim uma imagem aí de uma esposa que levou amarrado o marido para se vacinar. Isso aconteceu lá em Alagoas. Verifica para mim, aí eu quero essa imagem. Porque essa imagem, ela fala muita coisa. A esposa, ela contrariada com o marido que não queria se vacinar, e ela, obviamente, tomou a vacina e com medo de morrer ou de ver o marido morrer de Covid-19 por falta da vacinação, ela pegou ele, deve ser daquelas alagoanas, porreta, secretária, né? Pegou ele, amarrou ele e levou ele lá para o posto de saúde da cidade para poder tomar a vacina. E aí, os agentes lá do posto de saúde registraram uma foto que é simplesmente uma foto que é para ser, talvez, o símbolo exatamente da ignorância, talvez, né, de uma população que não está buscando exatamente conhecimento. Não sou contra, obviamente, como o senhor disse, ninguém é obrigado a se vacinar, mas nós adultos precisamos entender que a vacina, ela é importante. E entre morrer sem se vacinar e morrer vacinado, eu preciso acalentar a esperança no meu coração, secretário. Você já imagina, Agnello, achou a foto como que está a cabeça hoje de um filho? Você achou a foto? Achou? Coloca para mim na tela. Como que é hoje a cabeça de um filho que não protegeu os seus pais, seus avós, que caiu Essa é a foto aí, secretário. O cidadão está lá, mas olha o que está na mão da mulher lá. Uma corda. Tira a tarja para mim, por gentileza. É isso, obrigado. Olha lá. Tem como ampliar essa foto aí? Ó? Tem como ampliar essa foto? O cidadão foi levado a laço. A laço.
lá para o posto de saúde. O ideal é que não precisasse disso. Que não precisasse disso. Mas ela está muito preocupada com a proteção dela também, né? Porque se o marido não se imunizar, ela continua em risco, os filhos em risco. Secretário, eu quero agora apertar o senhor aqui. Mais do que já apertou. Vou apertar agora e nós vamos para o campo político, porque o senhor não vai fugir de mim hoje aqui não. Não há motivo para me perseguirem. Fico até quando o Mauro achar necessário. Palavras do secretário Gilberto Figueiredo. Exatamente assim. Porque o senhor ultimamente terminou o ano de 2021 numa pressão danada por parte da Assembleia Legislativa que exigiu a sua saída no dia 31 de dezembro, conforme, segundo eles, havia pactuados ali entre governo do Estado e Assembleia Legislativa. Hoje já é dia 2 de fevereiro, o senhor continua no cargo. Secretário, o senhor é o nome já certo, e o senhor já confirmou, inclusive, isso, que é candidato a deputado estadual pelos Democratas ou União Brasil, com a mudança de partido, e o senhor deve migrar para lá, ou não, vai me falar agora, daqui a pouco. Quando que o senhor vai sair da Secretaria de Saúde? Para ser candidato e disputar as eleições ao estado de Mato Grosso. O pessoal da Assembleia está revoltado com o senhor, zangado, porque o senhor insiste em permanecer. Não, também estamos equivocados. Eu não insisto em permanecer. Eu pedi para o governador me liberar no dia 31 de dezembro. Ele não quis. E aqui no Mato Grosso parece que tem uma legislação diferente. No Brasil inteiro tem uma legislação que diz que quem estiver atuando no executivo, no cargo secretário, e tiver predisposição para se candidatar nesse pleito eleitoral, tem que deixar o cargo 6 meses antes do pleito eleitoral. Por que aqui no Mato Grosso é diferente? Mas ótimo. Se há um pedido da Assembleia ao governo do Estado e ele assim entende, eu me antecipei, eu falei, não, governador, eu quero deixar o cargo agora, sabe por quê? Porque eu estou preso nesse cargo, trabalhando demasiadamente, colocando um sacrifício na minha vida pessoal e sequer tenho tempo para cuidar de estruturar uma possível candidatura, que é diferente de quem está na Assembleia, que faz isso o tempo todo desde o dia que foi eleito, né? Então, ótimo, para que não paire dúvida quanto eu esteja no cargo, se utilizando o cargo em benefício político, eu saio do governo e vou cuidar da minha vida. Agora, qual é o dia, o ato que eu fiz e participei, que eu estava claramente fazendo campanha? Quem que pode indicar isso? Eles atribuem o processo seletivo da saúde na contratação dos trabalhadores, cerca de 2.000, né, como um ato político, porque eles consideram esse número de 2.000 como sendo 2.000 famílias. Com certeza é, né? Para quem é contratado e trabalha é. Agora eu pergunto o seguinte, nós vamos enfrentar a pandemia sem nenhum servidor? Nós vamos enfrentar cirurgias eletivas sem servidores nos hospitais? Por que está se fazendo um processo seletivo para contratar pessoas? Porque a grande maioria dos que foram contratados no processo seletivo para a pandemia já tem mais de 2 anos de função, o contrato é vigente por 2 anos. Para você substituir as pessoas, você precisa de um processo seletivo para contratar novos. Eu estou com leitos no metropolitano em condição de colocar aberto para funcionar, mas falta enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, falta tudo isso. E o que eu estou fazendo? Foi lançado um processo seletivo no metropolitano em Rondonópolis. Aí veio o questionamento que não houve ampla publicidade, não sei o que, beleza. Lá o governador fez um decreto específico para isso. Eu tenho um TAC vigente com o Ministério Público que me permite fazer o processo seletivo e determina que eu faça para atender a demanda da saúde no estado de Mato Grosso. Aí o que eu fiz? Publiquei um novo edital no Diário Oficial, dessa vez para todos os hospitais, antes era para 2, agora foi para todos os hospitais e para todas as unidades da Secretaria de Saúde. Até o final dessa semana, nós publicamos o resultado de todos os 12.000 inscritos para os hospitais e ontem finalizou das unidades especializadas. E, gente, existem os órgãos de controle para verificar se eu estou fazendo algo legal ou não. Eu sequer converso com quem vai ser contratado, não é eu que faço a avaliação dos currículos de quem se inscreveu e é de acordo com a demanda. Se tiver necessidade de contratar 1.000, é 1.000, se tiver de 1.500, é 1.500, se for de 100, é de 100. Nós não contratamos ninguém para ficar à toa nos nossos hospitais, nós não contratamos servidor fantasma. Todo mundo que trabalha na Secretaria de Estado de Saúde tem horário para trabalhar, tem ponto para assinar
e eu aceito denúncia de qualquer um que apontar o dedo para um fantasma na Secretaria de Estado de Saúde. O senhor sai candidato pelos democratas ou o senhor, com essa mudança do partido, que passará a se chamar União Brasil, o senhor vai migrar para uma outra sigla para construir esse projeto? Hoje eu estou filiado ao DEM. Sim. Se houver aprovação da União, vou estar na União Brasil. Mas a data final para que você possa migrar de um partido para o outro é o final de março. Está confirmado a possibilidade da construção da pré-candidatura de Gilberto Figueiredo para o Estado de Mato Grosso. Isso também não é mentira. Eu fui que anunciei que eu tinha predisposição de ser candidato. O senhor fez isso aqui no Passando a Limpo. A Bazuca apontou para mim depois que eu disse que eu tinha predisposição. Sim. Né? Eu faço uma pergunta para você. Será que quando eu tomei posse, fui a Rondonópolis para resgatar o hospital regional que era administrado por um OS, que gastava o dobro do que a gente gasta e produzia metade? 15 dias depois eu fui para Sinop para fazer a mesma coisa. 5 meses depois, fechou um hospital em Cuiabá, eu fui lá no governador, apresentei uma solução, nós reabrimos o Hospital Estadual Santa Casa. Será que todos os momentos que eu estava fazendo isso, eu estava fazendo política ou eu estava trabalhando, fazendo a obrigação de secretário? Quando eu vou aos municípios, como fui agora em Lucas, como eu vou amanhã a Alto Floresta, eu estou fazendo política, eu vou no hospital, tomar decisões do hospital, não estou fazendo reunião com político, com ninguém. Então, essa preocupação me deixa de orelha em pé, porque assim, por que tanta preocupação comigo que no meio de tantos candidatos que existem por aí? Será que é só eu o alvo? Então, eu ficarei na Secretaria de Estado de Saúde até o dia que o governador, quem foi eleito, que tem o poder de nomear e exonerar, quiser a minha presença. Foi ele que pediu para mim ficar, ele sabe que eu tinha a intenção de sair em dezembro, pediu para ficar em janeiro, e a hora que eu estava contando os últimos minutos, novamente ele me pediu para que segurasse para fazer esse enfrentamento à pandemia. Não fui para o parque de diversão, não é uma colônia de férias, é o maior desafio da minha vida profissional, o mais angustiante, e que nele eu quase perdi a vida. Então, eu quero deixar claro para aqueles que me ouvem que eu exerci esse cargo e vou exercer até o último dia com muita honra. Eu sou talvez o mais longevo secretário dos últimos 20 anos. Graças Era uma pasta que ninguém tinha coragem de pegar e resistir. Certeza. E atuou tecnicamente. E eu atuei tecnicamente. E eu parabenizo talvez por não isso. goste muito de mim porque eu fui menos político, mais técnico. Eu acompanhei toda a sua trajetória à frente da saúde, lhe cobrei muitas vezes e enquanto o senhor estiver no cargo, vou continuar cobrando uma postura técnica e eficiente da Secretaria de Saúde do Estado. Assim o senhor agiu até agora, né? Enfim. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, eu te agradeço demais, né? Alguma observação, Hérito? Alguma observação só importante que você vê aí? Se não tiver, obrigado. O Beto está dizendo que não adianta o secretário abrir mais UTI, tem que frear o povo, né? O povo é muito irresponsável. Beto Pinho, participação pelo Facebook. Grande Beto, obrigado aí, né? Já falamos sobre isso aqui, sobre os decretos municipais e também sobre as aberturas aí. Secretário, Deus te abençoe, Guilherme, muito obrigado. Só agradecer mais uma vez, né? Se eu tivesse medo das perguntas, eu não poderia ter coragem de ter aceito o cargo de secretário de saúde. Eu pretendo, até o último dia da gestão e com a ajuda e a colaboração de todos os profissionais que me assistiram e estiveram comigo até aqui, no dia que eu sair, eu vou sair pela porta da frente com a mesma honra que entrei, sem ter decepcionado, sem ter envergonhado os meus colegas de trabalho, sem ter envolvido em corrupção ou qualquer improbidade ao longo desses 3 anos. E foi difícil, mas também é um orgulho ter servido ao meu estado, dando a minha contribuição e deixando alicerçado no estado de Mato Grosso o maior programa estruturante na área da saúde. Construção de 5 novos hospitais, reforma e ampliação de todos os hospitais existentes e de todas as unidades. Isso até hoje ninguém fez. Wellington, você está dizendo aí que nós temos muitas mensagens, o Wellington está me sinalizando aqui, nós temos muitas mensagens perguntando o quê? Inclusive sobre o show do Gustavo Lima, o que você acha? Acho que se nós não tivermos as condições esse show está previsto para 60, 70, 80 mil pessoas, secretário. Independente de onde ele vier a ser realizado, eu vou votar contra.
Por quê? Eu não posso tomar uma decisão de algo que vai acontecer daqui 30 dias, um mês. Porque a Arena Pantanal é do Estado. Sim, o Estado pode dizer, dúvida. não libera. Sem dúvida nenhuma. E pode ter certeza que o nosso governador, ele tem juízo. Se não houver um ambiente, se a pandemia estiver nesse estágio que está, muito dificilmente isso vai acontecer. Porque nós sabemos o quanto é difícil fazer o controle sanitário. Quem vai ficar agradecido com isso é a equipe do Cuiabá, que está preocupada exatamente então, assim, em estragar. Eu acho que nesse momento nós estamos discutindo gramado, muito algo que vai acontecer daqui 30 dias, mas a gente precisa discutir tomar o que está acontecendo daqui a pouco, acontece né? daqui a pouco. Secretário, obrigado. Eu preciso terminar a entrevista, o senhor precisa ir embora, né? E antes do senhor deixar o cargo, com certeza o senhor vai passar aqui novamente no Passando a Limpo. Muito obrigado, viu, querido? Obrigado, vai ser um prazer estar aqui de volta. Vamos para o intervalo comercial, não sai daí não, rapidinho eu estou de volta.